Obrigado, Chico. Pessoal, uma boa tarde a todos. Como o Francisco colocou, a gente vai fazer agora uma pequena demonstração aqui da ferramenta em si, né, do G20. Ele já expôs aí para vocês uma série de recursos, uma série de funcionalidades que a gente tem disponível aqui na nossa aplicação. E eu vou demonstrar para vocês a criação de um projeto novo. Então, assim, a gente vai abrir o G20, vamos criar uma aplicação baseada num template já existente, né, que já tem um layout um pouco já definido. Vamos fazer a definição de algumas coisinhas novas ali no banco de dados, enfim. Vocês vão ver um pouquinho como se opera aqui a ferramenta de forma bem básica, bem rápida, né? O intuito é mesmo apresentar e ver o que vocês vão ter de ganho de produtividade e com relação à performance, enfim, a todo o ganho que o G20 pode apresentar aí para vocês. Bom, pessoal, essa interface que vocês estão vendo é a interface de criação de nova solução no G20. Como já foi apresentado pelo Francisco, a primeira característica que vocês vão notar é que a gente oferece para vocês uma série de templates que são modelos de aplicações, né, que já estão pré-definidas pela ferramenta. Vocês podem, obviamente, se basear num template vazio, que é um projeto para iniciar totalmente do zero mesmo, né, definindo banco de dados, menus, telas, enfim. Ou vocês podem se basear num template já pré-definido, como a gente colocou. O Chico já apresentou para vocês alguns aí, que é o site institucional, o controle de estoque, né, Helpdesk, a solução padrão. Eu vou me basear aqui no site de Helpdesk, que é um site bastante simples, né? Que é para criação de ticket, determinação de classificações de tickets, status e uma série de outras questões aqui. Então, você simplesmente seleciona o template, coloco para ele criar uma nova solução baseada nesse template e a gente espera aí enquanto o G20 se prepara todo o ambiente para a gente poder começar nosso trabalho. Vale lembrar que quando a gente configura o G20 no nosso computador, o Pedro colocou isso no início da apresentação, o G20 já prepara todo o ambiente do seu equipamento para suporte ao desenvolvimento. Então, assim, um banco de dados padrão já foi instalado aqui na minha máquina, que é o banco de dados SQL Server gratuito, né, da Microsoft, não tem que se preocupar com licença disso, e o G20 já está automaticamente configurado para operar dentro desse banco de dados. Então, todos os projetos e soluções que eu venha desenvolver aqui dentro do G20 já estão automaticamente gravados dentro desse banco. Eu não tenho que ficar me preocupando em ter que fazer backup de arquivos do meu computador, especificamente do meu projeto que foi feito, né? Eu posso simplesmente exportar um projeto do G20, gravar ele num pendrive, num HD externo meu, e tá todas as informações ali reunidas num único arquivo. Então, essa transição de uma máquina para outra é uma coisa muito simples, né? O G20 tem uma facilidade muito grande com relação a isso. Vamos lá, então, o que vocês vão notar de característica inicial na ferramenta aqui? Ao lado esquerdo aqui, a gente tem uma listagem que são, a gente está chamando aqui de módulos da solução, né? Que é uma listagem de todos os módulos que compõem a minha solução, ou seja, todas as páginas que eu quiser definir, os meus e-mails, os meus processos e todos os módulos que vão compor aí tudo que eu venha querer definir. Como eu criei uma aplicação padrão baseada num template, tem uma série de módulos já definidos aí, que são páginas e mais páginas que já foram criadas pelo G20. Um outro ponto importante que a gente tem que verificar também é aqui o banco de dados. Então, dentro do G20, você tem como manusear aqui toda a estrutura do seu banco. Você vai informar para o G20 qual ou quais bancos você vai trabalhar e qual é a estrutura que esses bancos têm, ou seja, as tabelas, os campos, índices, relacionamentos e tudo mais. Isso foi até uma pergunta que tinha aí no Questions, né? Se o G20 tem um recurso para você poder gerir seu banco. Tem sim, então essa aqui é a aba para isso. Você pode, se você tiver, por exemplo, um banco de dados legado de uma aplicação já existente, você pode importar esse banco para dentro da tua estrutura no G20 e começar a trabalhar em cima dele, sem problema algum, tá? Vou só expandir uma tabela aqui para vocês poderem ver. Então, por exemplo, tabela de ticket, a gente tem uma série de campos aqui, é uma interface totalmente amigável, né, com informações em português mesmo, definidas de forma muito amigável para que vocês possam aí definir novas estruturas ou alterar estruturas já existentes, né? Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, a gente tem documentações a mais para explicar como se define essas características. Bom, pessoal, eu vou abrir aqui a definição de layout de uma página principal, que é a página principal do nosso sistema de Helpdesk. O Francisco até mostrou ele publicado aí para vocês, dentro daquele nosso site samples.g20.com.br, né? Então, isso aqui é o layout da nossa tela principal, definido no G20, e algumas características que vale a pena a gente ver aqui, né, e visualizar. O posicionamento que você pode fazer aqui, assim como no Telerik Reporting, que o Francisco colocou, é milimétrico, né? Você pode posicionar pixel a pixel aqui, cada informação, você tem total liberdade para isso.
A definição de controles se dá por meio dessa guia aqui, que é a guia de novos controles. Então você vê uma infinidade de componentes disponíveis aqui para a criação da sua aplicação. Então você tem realmente recurso aqui para poder fazer uma aplicação bastante complexa num nível muito elevado, tá? E de forma muito simples também, que é a principal característica do GVINS. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abaixar um pouquinho esses dois agrupamentos de menu aqui, que é atendimento e cadastro. Então você vê que eu simplesmente dou um clique, aperto a seta para baixo e ele vem abaixando aqui as informações para mim de forma muito tranquila. Eu vou fazer a troca também de uma imagem. Então eu tenho aqui a logo aqui em cima, que é a sua logo. A gente sugere, né, para você essa logo inicial. Vou colocar uma logo qualquer que eu tenho aqui no meu banco de imagens, né? Então eu simplesmente arrasto, coloco e a logo está lá definida. Posiciono, vou reposicionar aqui para um layout um pouco melhorado. Vou colocar um texto. Então se eu vir aqui, coloco o texto nessa posição. Com alguns cliques eu consigo alterar essa informação também. Então vou colocar aqui Helpdesk, que é o objetivo do nosso sistema principal, né? Aqui eu posso fazer a alteração do tamanho da fonte, ó. Então aumento aqui o tamanho dela. Aqui eu altero a cor da minha fonte. Vocês veem que eu digitei o nome da fonte, o nome da cor, né? Mas vocês também têm a opção aqui de utilizar uma paleta de cores para definição. Então, você vê que é uma interface bastante amigável, muito simples, né? E rápida de se desenvolver. Eu vou fazer algumas criações de algumas coisas novas aqui no sistema para vocês verem o poder de desenvolvimento que a gente tem com o GVINS. Então, por exemplo, no sistema de Helpdesk, o objetivo dele principal é que o cliente possa postar um ticket para a empresa. Então, ele vai postar um ticket lá referindo uma sugestão para um produto, uma melhoria, um bug que ele encontrou num produto, enfim, alguma informação que ele precisa passar para os seus técnicos analisarem. Na minha estrutura de banco, que a gente sugeriu aqui no sistema de Helpdesk, a gente tem uma tabela chamada TB Ticket, que é onde são armazenados os tickets postados e as interações dos usuários. Tá? Então eu vou criar algumas telas novas para a gente ter uma visualização um pouco diferenciada dessa tabela TB Ticket. Tá? A gente já tem algumas já definidas no sistema, mas eu vou fazer algumas outras só para vocês verem como se faz isso aqui no GVINS. Então o primeiro modelo, eu simplesmente vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui, ó, criar página com grid. Ele vai me mostrar uma listagem de todos os campos, o que eu quero colocar nesse meu grid, né, de forma padrão. Eu vou desmarcar alguns tickets só para o nosso grid não ficar muito extenso, alguns campos, perdão, para o nosso grid não ficar muito extenso. Vou dar OK. E ele está criando aqui para mim essa nossa primeira página, que é com grid, né, para a gente poder visualizar esses nossos tickets. Dando duplo clique, eu posso vir aqui no design e a gente vai verificar que o GVINS já fez a definição de design inicial com o grid conforme eu solicitei, né? Só esperar abrir aí para vocês. Então tá aí. Essa aqui é a minha tabela de tickets com grid. Eu vou só fazer algumas alterações aqui de layout para se adequar um pouquinho mais, né, ao layout da nossa aplicação de Helpdesk, para não ficar tão distoante assim, né? Opa, só defini no lugar errado, né? Vou adequar back cola. Então vou alterar isso aqui, vou alterar também a cor desse meu componente. E aqui eu vou mostrar uma outra característica que a gente também vai oferecer para vocês, que é a questão de skins. Então, assim, em todos os componentes que você tenha aqui no GVINS, que são oferecidos pela Telerik, né, que a gente está oferecendo para vocês, que é Textbox, Date Picker, Combo Box, Grid, e uma série de outros componentes, vocês vão ter a propriedade skin, em que vocês simplesmente alterando vão ter um visual completamente diferenciado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o WebBlue, que vai mudar completamente aí, a cara desse nosso grid, né? E dessa maneira a gente vai conseguir adequar o nosso layout a uma série de cenários aí possíveis. Você pode utilizar até um skin mais tradicional, transparente, enfim. Você tem uma série de skins aqui disponíveis para uso. Então eu vou optar por esse aí. Vai ficar um pouco diferente da nossa aplicação, mas a ideia é essa mesmo, que fique um pouco diferente para a gente visualizar lá na aplicação gerada. Alguns outros modos de operação. Eu vou criar uma outra página de dados, que é uma página com um controle que a gente chama repeater, que é simplesmente uma listagem de registros que vai aparecer um abaixo do outro. Muito semelhante ao grid, mas só que são dados mais estáticos, né? Normalmente utilizados em lojas virtuais e uma série de outros cenários. Vocês vão ver aqui como que fica essa visualização. Então ele está também criando aqui para mim essa página de repeater. Vamos só aguardar mais alguns segundos. E ok, o repeater também já foi criado. Eu vou abrir aqui a definição da nossa página. Vamos aqui no design. E está aí apresentada a nossa página com o repeater já, né?
E como o Francisco colocou para vocês, o GVince ele traz uma série de sugestões, uma série de aplicações pré-programadas, mas a gente em nenhum momento está limitado a essas sugestões, tá? Então a gente tem total poder de fazer qualquer tipo de alteração nos formulários que são sugeridos. Eu posso inclusive criar um formulário inteiro novo na mão, né, na unha, colocando objeto por objeto. Então vou fazer algumas pequenas alterações aqui no layout para vocês verificarem que realmente a gente pode fazer essas alterações sem nenhum impacto aqui no funcionamento do nosso sistema. Então vou só diminuir um pouco o tamanho dessas colunas, ó. Vou trazer um pouquinho mais para cá. Vou diminuir essa coluna de situação também. Ok? Diminuir a largura aqui do meu formulário. Diminuir aqui o nosso controle de repeater, né? É só que ficou um botãozinho perdido. Vamos supor, não quero a barra de pesquisa, né? Essa barrinha que ele vai me sugerir aqui. Enfim, vocês veem que a gente tem total liberdade para mexer no design, no layout do nosso aplicativo, conforme a nossa necessidade, tá? Nessa tela aqui, por exemplo, eu vou colocar uma imagem a mais, ó. Então posso arrastar isso para cá. Vou na nossa galeria de imagens, né, que eu tinha mostrado já para vocês. Vou colocar um outro componente aqui dentro. Tá? Então vocês veem que é muito simples mesmo se fazer esse tipo de definição, tá? Eu só vou apagar uma informação aqui que é a filtragem, né? Que eu retirei a barra de filtro, então eu não posso mais ter filtragem nessa minha tela aqui. Então tá ok, tá definido aí também o layout para o nosso repeater. E eu vou agora simplesmente solicitar para o GVince para que quando o usuário clique em alguns links aqui no menu da minha aplicação final, ele abra esses formulários aqui dentro, né, dentro da nossa página. Vamos só copiar essa cor de fundo que a gente tem aqui no nosso formulário principal, que é D6, 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 para colocar como cor de fundo dos nossos formulários, para que a gente tenha um layout também mais agradável lá no momento da montagem final, né? Então vou colocar aqui e vou colocar aqui também essa cor de fundo. Bom, esse aqui não ficou muito legal, mas enfim, vamos deixar dessa maneira mesmo. E eu vou criar aqui alguns novos links, né? Então eu vou copiar aqui, por exemplo, o link, essa imagenzinha. Poderia estar alterando o link, poderia estar alterando a imagem sem nenhum problema, mas eu vou utilizar já esses aqui que já estão prontos. Então eu vou colocar um link, mais um, o segundo, para a nossa segunda página, e o terceiro, que é para a terceira forma de visualização do nosso dos nossos tickets, né? Vou selecionar isso aqui, abaixar mais um pouquinho, acabou que eu abaixei pouco. Esse primeiro link eu vou chamar de tickets em página. Esse segundo eu vou chamar de tickets em grid. E esse terceiro eu vou chamar de tickets em repeater. Para solicitar a navegação, simplesmente eu vou arrastar esse módulo para cima desse controle e vou clicar para ele navegar para cá, ok? Agora eu vou fazer o do repeater, que vai vir para cá, ok? Esse aqui eu vou colocar em grid, né? E faltou a terceira definição de formulário em modo página, que eu fiquei de mostrar para vocês. Deixa eu só verificar aqui na nossa estrutura. Vou criar uma página de dados, que é a última maneira que eu queria demonstrar aí para vocês. Então vamos lá, criar uma página de dados, que é uma outra forma de apresentação, que é quando a gente apresenta um registro por vez, sendo visualizado na página como um todo, né? Então imagina como se fosse um detalhamento de um produto numa vitrine de loja. O Francisco até mostrou lá no Burger, quando ele detalhava lá um produto do cardápio, né? Então seria mais ou menos esse o fim, né? Então a gente tem aqui o detalhamento de um registro da minha base dentro de uma página só. E aqui dentro eu posso usar um componente já pronto do GVince, chamado toolbar principal, que vai me possibilitar uma série de controles aqui para fazer a navegação. Então eu posso ir para frente, para trás do nosso registro, incluir um registro novo, alterar, excluir, incluir, né? Uma série de funcionalidades novas. Bom, agora eu só vou colocar o link para essa última página, né? Que é ele em página. Eu arrasto para cá e clico aqui dentro também. Bom, pessoal, tá pronto. As alterações que a gente queria propor são essas, né? Simplesmente essas aí. Agora eu vou solicitar para o GVince para que ele gere todo o código-fonte para essa lógica, né? Para esse sistema funcionar. E a gente vai executar ele aqui no nosso browser para fazer já os testes aqui na minha máquina de desenvolvimento mesmo.
Uma última configuração que eu vou fazer é com relação ao banco de dados, que eu não vou utilizar o banco de dados padrão do G20, eu vou apontar para um banco de dados que eu já tenho configurado na minha máquina, que já estão com alguns dados já preenchidos, para a gente não perder esse tempo de preenchimento na aplicação final, tá? Então eu só vou fazer algumas configurações aqui, uma coisa muito rápida. Ok, só isso que eu preciso, e agora a gente já pode solicitar aqui a geração do fonte. No momento que a gente está solicitando a geração de fonte, o GVINS vai fazer uma série de validações do nosso projeto, verificar se existe algum erro de definição, alguns dos erros que foram definidos, né, que possam ser definidos pelo usuário, o GVINS já vai enxergar, já vai mostrar para você, sugerindo como você pode fazer o conserto disso, né, te levando até o ponto para você fazer essa correção, e você pode solicitar a geração de código novamente. Então, o processo de geração é feito de uma forma bem simples, são 4 passos. O primeiro aqui o GBINS faz a preparação de todos os dados, depois ele vai fazer a geração das fontes em si, ao final ele vai preparar todas as imagens e resources da aplicação, que eu nem comentei com vocês, assim, todas as aplicações podem ser desenvolvidas para múltiplas linguagens. Então você pode fazer uma aplicação aí que vai funcionar já em português, inglês, espanhol, em qualquer outro idioma, bastando que você faça a tradução desses textos aqui na ferramenta, né? E por fim ele vai gravar todo o código-fonte no nosso disco, né, fisicamente na nossa máquina, para que a gente possa aí fazer a compilação, possa fazer o publish, né, para o servidor de aplicação. E só lembrando também uma outra questão que foi perguntada ali na ferramenta de questions, foi com relação a autoria, né, do código-fonte dessa aplicação final. Perguntaram se as aplicações desenvolvidas com GVince, se elas são de sua autoria, se você pode vendê-las, se você pode comercializá-las. É claro que sim. Tudo que você fizer com GVince é seu, tá? Então, embora a gente forneça para vocês todos esses templates de aplicação e toda essa lógica de geração de código, o código não é do GVince, o código é seu, tá? Então, uma vez que você detém a licença do GVince, você detém todo o direito autoral sobre o código gerado por ele. Então, você está livre aí para distribuir livremente, para vender, para alugar, para fazer o que você quiser com esse sistema. Então, o código-fonte já foi gerado. Eu vou mandar ele executar aqui a aplicação no browser. Como eu tinha comentado, né, no início, respondendo a uma pergunta, o GVince mesmo já está instanciando nesse momento um servidor virtual de aplicação em que ele vai preparar todo um ambiente para poder hospedar localmente aqui na minha máquina de desenvolvimento essa minha aplicação para uso. Então você vê que ele já tem lá o localhost, dois pontos, ele criou uma portinha virtual aqui para poder hospedar e deixar eu testar essa minha aplicação aqui local. Uma vez que eu for publicar isso aqui, aí realmente a gente vai precisar de um servidor, né, de aplicação, seja ele numa máquina na nossa rede interna ou na web mesmo. Ele está fazendo algumas verificações aí com relação ao banco de dados agora, validando as nossas informações antes de dar acesso aí à aplicação. Então tá aí, pessoal. A gente acabou de abrir a aplicação. Eu vou inserir aqui o e-mail e a senha, né? Admin, que é o usuário e senha padrão, né? Que foi criado, né, nessa nossa aplicação. E tá aqui, esse é o layout principal que a gente definiu, tá vendo, com a nossa nova logo, né? Com o título lá de Helpdesk. Os itens de menu, os novos itens que a gente criou. Eu vou primeiro navegar um pouco nas informações que já existiam aqui na aplicação. Então, por exemplo, os grupos de usuários existentes. Já tem um grupo administração que já foi pré-cadastrado. Usuários, tem o usuário admin já cadastrado. Classificações, as classificações eu já tinha cadastrado, como eu falei no meu banco inicial, né? Poderia adicionar uma nova classificação aqui, vamos supor, uma classificação teste. São as classificações para os tickets, referências e status de cada um dos tickets, né? Dentro de criação de ticket, o nosso usuário vai ter o poder de determinar um assunto, determinar uma das classificações, dentre elas está aí a classificação teste que a gente acabou de criar. Referência, ele vai selecionar qual produto, no caso aqui, né? E vai colocar aqui um texto referente ao ticket que ele quer criar. Clicou no botão enviar, o ticket é enviado e chega para o departamento de análise dos técnicos, né? Então os técnicos entrariam aqui em visualizar ticket e aqui ele tem acesso a visualizar todos os tickets que foram criados por cada um dos usuários, no caso todos eles pelo usuário administrador. E dentro de cada ticket ele tem a opção de visualizar de uma forma mais expandida, né? Ele vai ver todas as informações que já foram trocadas entre ele ou outros técnicos e o seu usuário. E aqui embaixo ele tem o poder também de dar uma nova resposta para esse usuário, vai dar como uma nova interação desse ticket. Tá? Então é um sistema bastante simples, né? Bastante funcional também de helpdesk, de atendimento. Vamos lá visualizar aquelas outras maneiras, né, de ver os tickets.
Ah, o pessoal me avisou aqui que o stream está um pouco lento, eu já estou lá na frente e a tela de vocês parou um pouquinho. Deixa eu só aguardar um pouquinho para atualizar aí para vocês. Ok, já está atualizado. Então aqui a gente está no modo de visualização de página que a gente colocou, né, que é na página expandida. Então aqui a gente pode navegar entre os registros, ó, de uma maneira um pouco diferenciada. Eu tenho uma toolbar aqui, né, que é uma série de controles para eu poder incluir, excluir e fazer uma série de funcionalidades aí no nosso formulário. Visualização em modo de grid, vocês já visualizaram o grid aí em outras telas, né? Então tá aí aquele gridzinho azul que a gente definiu. Eu coloquei para contrastar mesmo, né, para vocês verem os tipos de skin que estão disponíveis. E em modo repeater, que é aquele último, aquele outro formulário que a gente criou. Como eu falei, o layout não ficou muito legal, eu tinha que ter trocado essas cores aqui da zebra, né? Mas enfim, eu teria acesso a isso sem problema algum. Pessoal, então vocês viram aí o quanto que realmente é simples, né? Se fazer uma aplicação, se customizar uma aplicação já desenvolvida com GVINS. Vou só mostrar um último recurso aqui, por exemplo, um controle que a gente tem de agendamento. Então, aqui dentro do Helpdesk, o próprio usuário tem a condição, não, eu quero agendar aqui um atendimento para o cliente referente ao ticket 3325 no dia que foi colocado ali, né? No dia 8 do 4. Perdão, no dia 29/4. Então tá aqui, eu tenho já esse poder, né, de visualizar aqui uma agendinha, né, de fazer uma série de controles de atendimento. Não, eu quero mover, não vai ser mais aqui, o atendimento vai ser nesse horário. Então, isso já é um outro componente que está disponível no G20, chamado Scheduler, né, que é para controle de calendário, que também você vai estar desenvolvendo e implementando na sua aplicação de forma muito simples, como eu mostrei para vocês. Arrasta um componente para a tela, muda algumas propriedades e já está tudo funcionando. Pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês com relação a como se fazer uma aplicação. E espero que vocês tenham conseguido notar aí o poder que essa ferramenta vai trazer para vocês. Pessoal, é o Danilo que está falando novamente. Vou começar a fazer a resposta das perguntas aqui por áudio. A gente vai ficar mais uns 10 minutos aqui conectado. Então, vocês podem mandar aí as perguntas via question, né? E a gente vai responder por áudio. O Yuri Porto perguntou como funcionam os inputs no banco de dados. Yuri, os comandos para salvar, para incluir um registro, são via TSQL padrão, convencional. Então a gente vai executar comandos de insert, comandos de update, comandos de delete dentro do seu banco. Tá? Se você quiser, você pode interagir manualmente no código. Então, vamos supor que você queira colocar um botão lá de comando, que você queira executar uma story procedure sua no banco. Você tem total liberdade para isso, sem problema algum. Tá? A gente tem uma série de pontos na ferramenta que vão te fornecer subsídio para que você interaja de forma manual com o seu banco. Você perguntou também numa outra questão sobre triggers, né? Você quer disparar uma trigger ali no insert ou outro. Enfim, se você configurar a trigger dentro do seu banco SQL, por exemplo, colocar a trigger como before insert, before update, ela vai ser executada naturalmente quando a gente fizer executar um insert ou um update no banco sem problema algum, tá? Então você pode ficar bastante tranquilo com relação a isso. O Marcelo Oliveira fez uma pergunta. Ele falou: qual é a compatibilidade entre as definições do Fader e as do GVince? É possível abrir um projeto do Fader no GVince? É possível importar definições feitas no Fader para o GVince? Marcelo, o GVince ele é capaz de interagir com aplicações feitas no Fader, usando como um ponto comum o banco de dados e apenas o banco. Então, assim, você não pode pegar um projeto seu do Fader e importar ele para o GVince. As tecnologias são muito diferentes, a plataforma é muito diferente, então essa importação é um tanto quanto inviável para que a gente possa disponibilizar, tá? Então, o que você vai poder fazer é importar a estrutura do teu banco para dentro do GVince, baseado na estrutura gerada pelo Fader, que é no XML de definição de banco de dados, e aí dentro do GVince você faz todas novas páginas, enfim, para interagir com aqueles dados, incluindo registros, excluindo, gerando relatórios, enfim, fazendo toda a manutenção de dados que você queira. O Joir fez uma pergunta com relação a app é responsiva. Joir, todas as nossas páginas de dados, que são aqueles formulários que eu criei para vocês aí, né, mostrei como grid, repeater, como página de dados convencional, como page, né? Enfim, tudo que for página de dados, a gente já embute o uso de Ajax de forma automática. Então, assim, todo comando que você executar na sua página de dados, gerado pelo GVince ali, qualquer rede que seja, vai ter o Ajax ali por trás. Então, a aplicação fica bastante rápida, né? Bastante tranquila para se usar. Agora, com relação a essa aplicação ser
com layout responsivo, né? O layout vai se adaptar de acordo com a visualização. Isso não, a gente não tem layout responsivo ainda nessa versão do G20 5, mas em breve, acredito que em algumas versões futuras, a gente venha a ter layouts responsivos sim. O Vitor pediu para que a gente explique novamente o funcionamento em rede local, sem publicação na web. Vitor, como eu coloquei na apresentação, assim, para o desenvolvimento, o G20 faz aqui a instância de um servidor local para hospedar a sua aplicação de forma temporária. Assim você consegue executar a aplicação aqui no momento que você está desenvolvendo ela no G20, visualizar no browser, fazer todos os testes necessários. Agora vamos supor que você terminou esse desenvolvimento e aí você quer publicar a aplicação na tua rede local para uso dos demais colaboradores aí da empresa, né, na sua empresa ou na empresa de um cliente seu. O que você vai precisar nesse momento? Vai precisar de um computador com Windows. A gente recomenda o Windows Server, que não é na verdade uma recomendação nossa, mas sim da Microsoft, uma aplicação ASP.NET. E nesse Windows você tem que instalar um web server, que é o servidor de aplicação ASP.NET da Microsoft. Esse web server é chamado IIS, Internet Information Service. Ele já é um componente que vem embutido dentro do próprio Windows. Então, lá em adicionar e remover programas do Windows, você já tem esse componente lá disponível. Então, você instala esse componente, instala o framework.NET, que ele também já tem tudo lá nos componentes do Windows para fazer a instalação, e depois você executa o processo de publicação, que é basicamente criar uma pasta e clicar com o botão direito lá dentro do IIS e converter para aplicativo. Basicamente é isso, tem alguns detalhes, né, que tem que ser colocados também nessa configuração, mas a gente tem até um vídeo que demonstra como fazer isso, e como eu tinha falado no início, também tem uma série de documentações e vídeos que você pode localizar na internet de como publicar uma aplicação no IIS, mas eu posso te adiantar que é realmente muito simples, você não tem nenhum tipo de dificuldade para fazer isso. Vamos ver aqui a próxima. O Armando Gianetti perguntou: é necessário adquirir o Visual Studio para compilação? Se positivo, qual versão? Armando, não é preciso. Como eu mostrei aqui para vocês, a gente em nenhum momento utilizou o Visual Studio, tá? Eu tenho ele até instalado na minha máquina, né, para desenvolvimento, claro, mas a gente não precisou do Visual Studio em nenhum momento aqui. Então todo o desenvolvimento foi feito no G20 usando apenas a IDE, a compilação foi acionada pelo G20 baseada apenas nos componentes do framework, que também foram levados pelo próprio G20, então você não precisa do Visual Studio para nada. Caso você queira ter o Visual Studio para se aprofundar um pouco mais no código, para fazer uma interação manual, você pode ter. Ele é compatível com o Visual Studio a partir de 2010. Então, 2010, 2012 ou 2013, você pode utilizar na aplicação gerada sem nenhum problema. O Bruno Perrone falou: responderam que iriam mostrar a funcionalidade multilingüe. Bruno, perdão, realmente eu esqueci de mostrar, isso passou batido. É muito simples se definir a multilinguagem aqui no G20. Eu vou só passar aqui para o meu monitor. Deixa eu abrir aqui de novo, que eu vou mostrar para você como é que se define outros idiomas no G20. Mas é realmente uma forma muito tranquila, tá? Então eu vou abrir aqui, ó. É só esperar o stream aparecer aí para vocês. Então eu estou naquela mesma aplicação que a gente desenvolveu, ó. Eu cliquei numa label aqui que está lá, tickets em página, né? Não, perdão, antes tem uma questãozinha que a gente tem que definir. Nas definições principais da nossa solução, a gente tem aqui, ó, idiomas, que é uma listagem de todos os idiomas que minha aplicação pode ter, tá? Então aqui eu tenho idioma português, inglês, espanhol, e aqui eu posso adicionar outros N idiomas quais eu queira para minha aplicação. E aqui embaixo eu marco qual que é o meu idioma padrão. Na minha tela, na definição de uma tela ou de qualquer informação que possa ser traduzível, a gente sempre vai ter essa visualização desse globinho, tá? Que é um globinho vermelho quando eu tenho resources por definir, ou quando eu já defini todos os resources, esse globinho passa a ser verde, falando, ó, tá tranquilo, eu já defini todas as traduções para esse meu texto. Então, quando a minha aplicação estiver em português, ele vai exibir esse texto, quando estiver em inglês, vai exibir esse texto, em espanhol, vai exibir esse texto. Isso vale, como eu falei, para todos os locais que são traduzíveis. Então, por exemplo, na definição do título de um banco de dados, ele também é traduzível, título de uma tabela, enfim, todos os locais que puderem ter essa tradução, né, título de um módulo, por exemplo, eu vim aqui em propriedades principais de um módulo. Abrir aqui para vocês, ó, título do módulo em si. Então, o título também aqui oferece a opção de tradução. Tá? Então, assim que vai funcionar o multilíngue. E depois, na aplicação final, você tem a opção de criar ações ali para trocar o idioma, fazer com que a aplicação se exiba no idioma inglês, português, espanhol ou outro mais.
O Juir perguntou se a proteção de SQL Injection é nativa ou devemos nos preocupar. Juir, essa proteção já é nativa, tá? Então, assim, todos os comandos que a gente executa no banco de dados para select, para update, para delete, são baseados em parâmetros. Então, já é uma proteção intrínseca do próprio ADO que vai te isentar dessa preocupação, tá? Então, você pode ficar tranquilo que essa preocupação a gente já teve e ela é nativa no teu código gerado. O Marcelo ele complementou aqui a pergunta dele com relação à compatibilidade entre o G20 e o do Fader, se ela seria possível apenas pontualmente, ou seja, para cada caso a caso, né? Perguntou, o G20 pode aproveitar as definições do projeto do Fader ou aproveitar o banco de dados do sistema Fader. Então, ele pode aproveitar os bancos de dados do sistema Fader apenas. Então, você define a mesma estrutura de banco de dados do sistema Fader dentro do G20 por meio da importação do XML ou do próprio banco, e aí pode fazer toda a integração baseada nos dados mesmo. O Adelísio perguntou se a gente possui algum template de site com banco. Sim, Adelísio, a própria aplicação que foi demonstrada aqui ao Helpdesk é um template de um site com banco de dados. Então está aqui, está até na tela de vocês, a estrutura do banco de dados que foi definida, né, que é um banco de dados de Helpdesk. Existe uma outra aplicação também, que é a controle de estoque, que também tem um banco de dados definido. Então, alguns dos templates de aplicação, sim, tem bancos de dados definidos, ou você pode criar suas próprias definições sem nenhum problema. O Jorge perguntou com relação à geração dos manuais das aplicações geradas pelo G20. Jorge, a geração dos manuais já é feita de forma automática, tá? Então, a gente tem uma pasta aqui, ó, chamada doc, que em toda aplicação ela vai estar presente, e essa pasta é onde vai ser gerada toda a documentação para a tua aplicação. Então, eu vou abrir essa aplicaçãozinha mesmo que a gente fez, para vocês poderem ter uma visualização breve aqui da documentação que é gerada. É um manual bastante simples, tá? Deixa eu só achar que eu estou perdido, tá aqui. É um manual bastante simples que vai ensinar, vamos dizer assim, o usuário a como utilizar a nossa aplicação. Então, vai mostrar as páginas que a gente tem definidas, vai mostrar o que significa cada botão, como operar a aplicação em si. Então, é um manual básico de operação da aplicação. Opa, eu abri a página errada. Vamos abrir a página certa que vai melhorar um pouquinho. Então tá aqui, ó. Então tem um manual aqui explicando toda a estrutura do nosso banco de dados, os módulos do sistema, que os módulos foram gerados, cada uma das páginas, né, definições estruturais das páginas, enfim, é um manual simplificado, porém que vai ensinar aí como que a aplicação foi estruturada para o seu usuário. O Osmar, ele fez uma pergunta com relação à portabilidade. Pode rodar o sistema em Linux? Osmar, o G20, a ideia do G20 não, ela tem que ser obrigatoriamente rodada numa máquina com Windows, porque ela é feita em WPF, né, tecnologia para Windows mesmo. Com relação à aplicação final, ela precisa de um ambiente de hospedagem que suporte a tecnologia ASP.NET. Existe um projeto da comunidade, né, que é da comunidade aberta aí, que é chamado Projeto Mono. O Mono ele é uma portabilidade do ASP.NET para se executar em Linux, em mainframes ou em outras plataformas, tá? A gente não garante compatibilidade com esse tipo de framework, porque assim o que a gente faz é garantir a geração de código para a plataforma ASP.NET, né? Então o Mono Developer lá, o projeto Mono, ele garante que é 99% compatível com aplicações ASP.NET. Então, o Mono garante 99% de compatibilidade com as aplicações geradas pelo G20. Tá? Nós, como eu te falei, não recomendamos, não orientamos o uso, porque a gente gera para a plataforma padrão, que é a Microsoft. Mas, como eu falei, o projeto é aberto, é da comunidade, e eles lá têm algumas garantias deles com relação a essa compatibilidade para quaisquer aplicações ASP.NET, não só aquelas geradas pelo G20. O Haroldo perguntou se essa conversão dos idiomas são automáticas ou ele precisa traduzir nas telas. Haroldo, por enquanto você precisa traduzir nas telas sim. A gente já está estudando algumas engines de tradução para que isso possa ser facilitado e automatizado dentro do gerador. E eu acredito que em pouco tempo, em algumas releases próximas, a gente já vai conseguir disponibilizar um recurso desse. Provavelmente daqui umas duas versões aí para frente. O Bruno perguntou se para multilingüe as imagens também podem variar de acordo com a linguagem. Sim, Bruno, pode. Você pode definir imagens para cada um dos seus idiomas sem problema algum. Muitas vezes a gente tem uma imagem que tem um texto lá dentro, né? E ela também precisa ser traduzida e você pode definir isso sem nenhum problema. O Antônio Rosa perguntou qual a versão do Windows Server para a publicação da aplicação.
Antônio, a gente sugere o Windows Server, mas assim, a versão dele seria qualquer versão do Windows Server que suporte o IIS. E pelo que eu me lembro, todas as versões do Windows Server suportam a instalação do IIS, tá? Como as aplicações são geradas para ASP.NET 3.5 ou perdão, Framework 3.5 ou Framework 4, a gente recomenda que você utilize aí um IIS pelo menos 6 ou 7, né? Então isso você vai conseguir, se eu não me engano, a partir do Windows 2000 ou 2008. Então, ou seja, vai ser 2008, 2012, um desses Windows aí já vai suportar tranquilamente. O Bruno perguntou se o usuário tem como escolher na aplicação final qual usuário ele quer. Qual a linguagem ele vai ver. Sim, Bruno, você pode configurar na tela da sua aplicação, por exemplo, aqueles botõezinhos que nem normalmente é feito, né, nos sites, um botão com uma bandeirinha lá do português, inglês e espanhol. Quando o usuário clicar, a aplicação inteira muda para aquele idioma. A gente tem ações já prontas para fazer esse tipo de operação na sua aplicação. Então, é bem tranquilo também de se fazer isso. O Gilberto falou, se precisar de consumir um web service, como faço? Gilberto, o G20 ele não tem funcionalidade padrão aqui para consumo de web service via REST ou via SOAP, enfim, via qualquer protocolo que você queira. A gente tem uma série de outras funcionalidades aqui, por o Maps. O Maps ele é consumido via web service, né? Mas é uma funcionalidade já pronta, já nativa. Se você tiver um web service customizado que você queira consumir, a gente não oferece ainda esse tipo de possibilidade. Mas nada impede que você possa fazer esse consumo utilizando-se aí de alguns trechos de código, seja em JavaScript ou C Sharp. O Gilberto falou se ele pode ter no G20 vários bancos de dados, inclusive de tipos diferentes, sem problema algum, Gilberto. Então, aqui na definição da estrutura, que é onde eu estou mostrando para vocês, ó, eu tenho um banco de dados definido que está aqui marcado como do tipo SQL Server. Então, vamos supor que eu queira trabalhar com mais um banco. Eu criei mais um banco e falo que esse segundo banco vai ser do tipo Oracle. Eu quero mais um terceiro banco que vai ser conectado a um tipo MySQL. Eu quero mais um quarto banco que vai ser conectado a uma fonte genérica por meio de um provider OLDB. Então você pode trabalhar com N bancos de dados de N fontes e servidores distintos sem nenhum tipo de problema. O Gilberto ele perguntou se o usuário final precisa instalar algum plugin no computador para usar todos os recursos da aplicação gerada. Gilberto, não é preciso, tá? A aplicação gerada é 100% em ASP.NET, utilizando JavaScript, CSS, HTML puro, né? Então, assim, qualquer navegador que você tenha que suporte aí HTML, né, que é a linguagem convencional hoje utilizada para a web, vai conseguir renderizar sua aplicação. Tá? A gente dá preferência que você utilize as últimas versões de todos os navegadores, então seja do Internet Explorer, do Chrome, do Firefox, do Safari, enfim, todos os navegadores aí, utilize sempre nas últimas versões que eles têm a maior compatibilidade possível para os novos recursos que são utilizados e gerados hoje pelo framework.NET. E por fim, o Bruno fez uma última pergunta com relação a qual é a diferença de gerar em .NET 3.5 ou 4. Bruno, na verdade a diferença vai ser só para a sua hospedagem, tá? Algumas partes do código são geradas de forma diferenciada e adaptada para cada um dos frameworks, tá? Então pode ter sim alguns recursos do framework 4 específicos que a gente utilize quando você marca a geração para o framework 4, mas basicamente a diferença vai ser no momento de você fazer a hospedagem da tua aplicação. Alguns servidores podem não ter a disponibilidade do framework 4, você teria que gerar para o 3 ou vice-versa. Só tem disponibilidade do 4 para frente, não tem mais para o 3.5. Então é isso, basicamente a diferença vai ser para a sua hospedagem. A aplicação em si vai funcionar toda da mesma maneira, você não vai ter nenhuma diferença operacional na tua aplicação. O Yuri fez uma pergunta, eu vou ler para vocês. Ele falou: tem uma aplicação desktop que roda em VB mais SQL. Quero colocar o web. Consigo integrar ou pelo menos colocar as regras de validação que até então estão na aplicação ou preciso montar as regras no banco? Yuri, você pode sim fazer essa integração. Então, vai ser simplesmente importa esse banco de dados, é um banco de dados SQL que você já tenha dentro da tua estrutura aqui no G20. Então, o G20 vai passar a conhecer a tua estrutura de banco. Você quer fazer páginas para entradas de dados, por exemplo, você cria essas páginas, ou como eu demonstrei, ou uma a uma na mão, né, fazendo uma página nova e criando componente por componente. Pode definir as regras de validação, como você colocou aí, diretamente na aplicação, caso você queira. Então, a gente tem componentes aqui para que você faça essa definição de regras. Então, só fazer uma pequena demonstração aqui para vocês. Ó.
Então, ó, num componente qualquer, eu vou pegar aqui no input. Então, a gente tem uma propriedade aqui, validation. Então, aqui você pode, tem uma série de validações sugeridas aqui que você pode utilizar. Então, não, eu quero que esse campo precise ser preenchido. Então, simplesmente eu marco que ele é requerido, coloco aqui e ele vai sugerir para mim essa validação. Qual a mensagem que eu quero? Ah, o valor não pode ser vazio. Português, inglês, espanhol. Enfim, você pode definir essas regras de validação diretamente aqui na sua aplicação. Essa regra pode ser aplicada em client, pode ser aplicada em client, em server, só em client. Você pode fazer a definição dessas regras de validação diretamente na sua estrutura de banco e o GVince vai respeitar quando ele tentar executar o save, que é o update ou o insert do registro. O banco vai mandar mais, né? Então, se as validações não baterem, vai se gerar um erro, vai ser retornado para o GVince, vai ser mostrado aqui na error label, que é esse componente que eu estou mostrando para vocês. Então, você fica livre aí para definir essas regras de validação da maneira como você quiser. Com relação a regras de negócio, não, você quer que quando insira um registro em determinada tabela, altere a informação em outra tabela. Insira um registro em determinada tabela, inclua uma informação em outra tabela. Você tem regras de negócios que podem ser configuradas diretamente pelo GVince, aqui no módulo que a gente chama de tabelas auxiliares. Ó. Então, tabelas auxiliares é onde você acessa as suas estruturas de dados que estão disponíveis para esse módulo e é onde você pode começar a fazer o que a gente chama de lançamentos ou processamentos, que são a execução dessas regras de negócio, né, de processamento de dados, incluindo ou alterando dados em outras tabelas. Aí, caso você queira fazer essas definições também internamente no seu banco, via trigger, você pode. Você cria suas triggers diretamente no banco, elas serão respeitadas naturalmente pela aplicação na execução dos seus comandos, tá? Sem problema algum. Bom, pessoal, acho que foram respondidas aqui já todas as perguntas. Mais uma vez eu queria agradecer aí a atenção de todo mundo. A gente continua disponível aí para outros questionamentos e dúvidas, né, por meio do e-mail que a gente colocou lá para vocês na apresentação, que é suporte@ssitecnologia.com.br. Vocês podem entrar em contato também aqui pelo telefone da SSI, que foi apresentado aí para vocês, conversar com o Pedro diretamente da área comercial. E